E me conta um pouco como foi a tua especialização, por que tu escolheu cirurgia plástica, como que funcionou isso aí na tua vida? Então, eu comecei a faculdade em 2007, né? São 6 anos de medicina, então me formei em 2012. E logo de início eu queria trabalhar um pouco, porque eu ainda não estava bem decidido do que eu iria fazer. Então eu trabalhei 3 anos como clínico, atendendo em plantões, e trabalhei num posto de saúde também durante um ano. Aonde o E posto de posto de saúde? saúde em Vespasiano Correia. Vespasiano É, é, Correia. é uma cidade perto de Encantado, né? Que eu sou de Encantado. É Sim. uns 15 minutos de Encantado. É uma cidade que não tem nem 2.000 habitantes. E eu era o único médico da cidade. Então, todas as broncas Viu iam, de iam tudo. para mim ali. Quanto tempo tu E ficou em eu fiquei um ano. Na um verdade, ano? eu fiz a licença do médico, que tem um médico que atende lá há mais de 20 anos. E ele precisava tirar uma licença, então eu fiquei trabalhando lá durante um ano. Aí depois eu voltei para Porto Alegre e fiquei trabalhando em plantões até que eu decidi que eu queria fazer área cirúrgica, que a minha coisa não era Sim. clínica. Porque na medicina tem duas grandes áreas, ou tu vai para a clínica médica ou tu vai para a cirurgia. Mas e como que faz para descobrir que não era? Tu acordou e disse, meu Deus, hoje vai ser diferente. Não, isso é a rotina, né? O dia a dia. A rotina de um cirurgião é muito diferente da rotina de um clínico, né? O clínico, ele trabalha só em consultório ou atende plantões. E eu vi que não era bem isso que eu queria para minha vida. Quer dizer que clínico é fácil, cirurgião é difícil. Não, também não é tanto assim, Eu que tô né? falando, né? Não é o Celta. Eu que tô falando. Eu. É. E o cirurgião é uma coisa mais prática, né? Tu vai ali, tu resolve a coisa e vamos para a próxima. Então é uma coisa mais objetiva, que eu acho que eu sou um pouco mais assim. E o clínico é meio psicólogo também. Às vezes é uma coisa mais enrolada, tu fica ali Sim. anos e não resolve. O cirurgião já bota lá. É. Mas tá, mas tu ficou em Porto Alegre quanto tempo? Eu fiz a faculdade em Porto Alegre, aí eu morei esse um ano lá Encantado, fazendo posto de saúde, e depois eu voltei mais 2 anos, daí só trabalhando como médico, como clínico geral. Como clínico geral em Porto Alegre. Isso. E o que que tu... Conta um pouco aí, já que, né, o pessoal vai ver isso. Conta um pouco do que tu viu lá em Porto Alegre, cara. Porque eu acho que a experiência da clínica para o médico, todos têm que passar por isso, né? Aham. É um negócio que é uma vivência que... Eu acredito que deva ser um negócio único na vida do médico, né? Sim. E assim, acho que tu sai da faculdade com todo o conhecimento técnico, mas tu sai muito cru ainda em atendimento, em lidar com as pessoas, né? Então esse tempo que eu fiz, que eu trabalhei mesmo na linha de frente ali, tu aprende mais essa parte humana da medicina e saber aliar a técnica que tu aprendeu na faculdade com saber aplicar no dia a dia, né? Eu acho que isso Sim. faz uma grande diferença do que tu sair da faculdade direto para uma especialização e às vezes tu é o especialista do especialista, mas tu não tem aquela vivência de lidar com a pessoa, sabe? Entendi. Pô, legal, legal. Mas e aí, o que que aconteceu? Chegou um grande dia, o Celta acordou, cara, vou fazer cirurgia. Isso. Daí aí tu tem que estudar, né? Tem que estudar para passar na residência. Então eu fiquei um ano estudando, me dedicando. E aí passei, na verdade eu passei praticamente todas as residências ali de cirurgia geral em Porto Alegre, né? Porque para fazer cirurgia plástica, primeiro tu tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, né? Então todo cirurgião plástico ele é um cirurgião geral antes, Eu não sabia disso. né? E aí eu escolhi fazer no Hospital de Clínicas, que é um serviço de ponta, né? Uma referência. Então daí fiquei 2 anos fazendo cirurgia geral no Hospital de Clínicas. Tá, cirurgia geral, fala como se todo mundo... Eu tenho certeza que você não sabe, você que está cogitando aí ser paciente aqui do Dr. Celto não sabe. O que faz... Que tipo de cirurgia é cirurgia geral? Cirurgião geral é aquele cirurgião, ele se foca mais em aparelho digestivo, né? Então, o cara que vai fazer hérnia, apendicite, vesícula, intestino, Tu fez tudo isso aí. tudo isso tu tem que fazer. E na verdade, para tu ser um cirurgião plástico, tu tem que saber fazer isso, né? Sim. Porque seguidamente a gente está fazendo uma abdominoplastia, alguma coisa, tu te depara com uma hérnia, tu tem que saber resolver, né? Você não pode parar e chamar um colega para fazer. Então. Mas peraí, que eu não entendi. Tá fazendo abdominoplastia, aí Uhum. do nada aparece uma hérnia.
Claro. E aí tu tem que resolver a hérnia. Aí tu tem que... Como se fosse um mecânico, assim. Apareceu, eu tô resolvendo. Geralmente a gente já prevê antes que possa ter, né? Mas, Sim. às vezes, uma hérnia pequena, tu não diagnostica antes da cirurgia. Sim. Mas aí tu já resolve e já faz tudo de uma vez, né? Mas tá, aí tu começou... E como que foi pra cirurgia plástica? Aí, então, assim, tu pode continuar sendo só cirurgião geral, né? Ou tu pode se subespecializar aí para cirurgia plástica, urologia, cirurgia cardíaca, toda a área cirúrgica, né? Então, durante a formação de cirurgião geral, a gente passa cada mês em uma especialidade, que aí tu vê o dia a dia, tu vê as cirurgias específicas ali na residência do Clínicas, a gente passa. Então, eu passei por todas as especialidades cirúrgicas e a que eu mais me identifiquei, a coisa que eu me via fazendo pro resto da vida, realmente foi a cirurgia plástica. Então, foi o que eu mais gostei, assim, do dia a dia do cirurgião, do trabalho com os pacientes. Então, foi o que eu decidi fazer. Tá, beleza. Daí escolhe e faz o que depois que escolhe? E aí tu volta a estudar mais ainda, porque a residência de cirurgia plástica é uma das residências mais concorridas para se fazer. Enquanto isso, tu não tá ganhando nada. O residente, ele ganha uma bolsa, né? Ele ganha uma bolsa do governo, que também não é nenhum espetáculo, né? Então, tu vive ali com aquela bolsa. Sim. Né? Mas tu fica no hospital das 6 da manhã às 10 da noite, então tu não tem nem tempo para ter que gastar dinheiro. Então, tu fica direto lá no hospital. Entendi. Tá, aí volta a estudar. Mas volta a estudar e depois... E como que é essa formação? Explica um pouco por que acontece. Eu tenho certeza que o pessoal tem dúvida, né? O que o cara estuda, né? Que tanto estuda, meu Deus do céu. Sim. Então, tu presta uma prova de seleção para residências de cirurgia plástica, que aí são mais 3 anos, né? Então, são 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, que agora mudou para 3, na minha época ainda eram 2, então agora quem faz tem que fazer 3 anos de cirurgia geral e aí mais 3 anos de cirurgia plástica. Então nós estamos falando em 12 anos estudando para não ganhar quase nada. Quase nada, até então tu tá só te especializando, né? E atendendo exclusivamente SUS, né? Sim. A residência é toda feita no Sistema Único de Saúde, então não sabia disso, tu não tem remuneração para operar um paciente. Tá tudo incluído na bolsa que tu recebe, né? Sim. Na verdade, a cirurgia plástica aqui no Sul são muito poucas vagas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, são 10 ou 11 vagas. E Santa Catarina é só uma vaga, né? Então, como eu não queria ir para muito longe, eu prestei prova para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Entendi. Mas para o Rio Grande do Sul eu prestei só para Porto Alegre, não para outras regiões. E eu passei numa residência do Rio Grande do Sul e eu passei nessa única vaga de Santa Catarina. Então, colocando na balança a formação, essa residência de Santa Catarina, que é da UFSC, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, ela é uma formação melhor do que a que eu tinha passado aqui no Rio Grande do Sul. Claro. Então, fui para Florianópolis e fiz os 3 anos de cirurgia plástica lá. E também morar em Florianópolis também... Não dá pra negar. Não dá pra negar, né? Não dá pra negar. O pessoal às vezes fala, né? Também faz parte, né? Tem que ter uma qualidade de vida, Com certeza. alguma coisa. Então tu tem a tua especialização, né? Isso. Lá na Federal de Santa Catarina. Na Federal de Santa Catarina. Então, eu fiz medicina na Federal, que é na UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. Sim. Que às vezes as pessoas não conhecem a URGS e a Fundação. Eu fiz na Fundação, que é a universidade vinculada à Santa Casa. Entendi. E a URGS é a universidade vinculada ao Clínicas. Então são duas federais de Porto Alegre, né? Então eu fiz a medicina na Fundação, a cirurgia geral no Clínicas, no Hospital de Clínicas, e a cirurgia plástica daí na Federal de Florianópolis. A gente fala, né, que o pessoal tem o cartel, né? Você é um homem cartelzudo, né? Tem um cartel extenso. É isso aí. Pô, legal, cara, legal. E aí lá em Santa Catarina, teve essa tua formação, mas como é que veio cair em Caxias? Aí é esposa, né? Exatamente. Exatamente. Conta um pouco aí, o pessoal tem que entender, o que às vezes médico não entende, né?
Porque você que está cogitando, né, cara, obviamente que você viu aqui, né, a extensão do currículo do doutor, né? Mas agora, eu tenho certeza que você tem aí também as tuas curiosidades e faz muita diferença você ver o lado humano aqui do doutor, né? Um homem apaixonado, um homem à moda antiga. Conta aí, doutor, como é que foi a história aí? Isso é bacana, é legal ter lá, o pessoal tem que saber. Então, na verdade, a gente se conheceu quando eu estava indo para Santa Catarina, né? Sim. Então, eu conheci a irmã da Estela, que é a minha esposa, né? E ela sempre me dizia, tu tem que conhecer minha irmã, que vocês combinam e tal. Mas eu não levava muita fé na época. Sim. E aí, quando eu fui para Florianópolis, que a gente começou a conversar, tal. Só que daí eu tinha ficado longe, né? Sim. Até que um certo dia eu falei, não, então eu vou para Caxias te conhecer. Que a gente não se conhecia pessoalmente ainda. Sim. E aí vim para Caxias, conheci ela e aí não saí mais. Acabei ficando. Cara, essa mulher, né? É uma mulher terrível, né? Chegou, dominou e tá, que legal, cara, que legal. E até pro pessoal saber, né? A doutora Estela também é médica, né? Sim, Conta um pouquinho da formação dela. É legal, é interessante, né? Eu sempre. Por que eu gosto muito disso? Eu gosto muito disso porque eu acho bacana que humanizar o negócio, né? As pessoas têm que ter esse lado humano, tem que ver, né? O ser humano que tem por trás aí, toda a dedicação que teve não só de uma parte, como da outra. A gente sabe, todo mundo sabe que existe uma dedicação muito grande do casal como um todo num projeto de vida, né? Sim. Como é que fala um pouco da doutora aí? A Estela falar da doutora. A Estela é pediatra e ela é neonatologista, né? Então, o mesmo tempo de formação que eu fiz na cirurgia, ela fez na pediatria. Ela fez a faculdade, depois ela fez pediatria, e aí depois da pediatria ela fez neonatologia, que é o médico que cuida de UTI neonatal, é aquela criança que nasce até 1 mês. Então, a criança prematura, a criança que nasce antes do tempo, ou que nasce com algum problema, vai para a UTI neonatal e é cuidada pelo neonatologista. Oh, que legal, cara. Que é a parte dela. Que legal. Parabéns, show de bola, parabéns aí. Legal, bacana, bacana. Vamos lá, vamos falar de cirurgia plástica agora. Vamos lá. Cara, seguinte, e é legal porque esse roteiro é bom, porque eu também não sei porcaria nenhuma, né? Então tu vai ter que explicar pra mim, doutor. Não sei. Cara, o que é... Olha só, o pessoal procura isso. Entendeu? Nós precisamos responder, você precisa saber isso do Dr. Celto. O que é cirurgia plástica e quais são os principais tipos? Por que plástica? Eu achava, juro por Deus que eu achava que tinha alguma coisa a ver com plástico. Juro. Se a gente for pensar em cirurgia plástica, a gente tem 2 grandes áreas na cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reconstrutiva, tá? Então, tem cirurgiões que se dedicam às 2 áreas, mas a maioria foca mais em alguma dessas 2, né? Porque são também mundos diferentes. Então, a cirurgia plástica reconstrutiva é aquela que trata de queimados, de pacientes que têm grandes tumores, que precisam fazer uma reconstrução, né? Principalmente focado em face, mas no corpo inteiro, né? Sim. Já a cirurgia plástica estética, a gente parte mais para resolver questões estéticas, realmente, né? Então, o cirurgião plástico, ele está capacitado a operar do fio de cabelo até o dedo do pé. Então, a gente tem que ter o conhecimento da anatomia completa e saber fazer as cirurgias do corpo inteiro, né? E focado ou na cirurgia reconstrutiva ou na cirurgia estética. E no teu caso é cirurgia estética, né? No meu caso, o que eu mais faço é a parte estética. Eu ainda faço alguma coisa de cirurgia reconstrutiva, mas de pequenos tumores. Já fez as 2 coisas? Já. Na nossa formação, a gente acaba aprendendo as 2 partes, né? Então, eu ainda faço tumores de pele, coisas assim, mais simples. E também, quando eu vim para Caxias, eu comecei a trabalhar no Proface, que é um grupo que trata só pacientes fissurados, né? Que é pacientes que nascem com lábio leporino, né? Sim. Então, ele é um grupo muito bem estruturado na cidade, que atende toda a região, atende o estado aqui do Rio Grande do Sul, que faz todo o tratamento, desde que o paciente nasce, né, com a fissura, até a última cirurgia, que vai ser a rinoplastia. Então, nesse grupo do Proface, eu ainda participo, né? Uma vez por mês, a gente tem um ambulatório e cirurgia, e que eu faço a parte de rinoplastia dos fissurados. Então, que também é uma parte reconstrutiva. Cara, eu tenho um amigo meu, juro pra vocês, se ele não tivesse me dito,
É impossível ele ter um cortezinho no lábio e uma coisinha pra cima, assim. O tipo de coisa que eu, como sou do meio da luta, enfim, né? Aham. Eu vejo rotineiramente o pessoal do boxe e tal com esse tipo de cicatriz. E assim, ó, mas essa parte da reconstrução, ela não vai também pro lado da estética. Agora eu já me confundi. Também, tu sempre tem um olhar estético, né? Mesmo no paciente que tu tá fazendo uma reconstrução. Então, é uma coisa que se junta, assim, né? Sim. Mas o paciente da estética, ele é um pouco diferente do paciente da reconstrução, né? Um paciente que está com um tumor no rosto, ele quer resolver aquele problema, não quer ter o câncer, ele quer melhorar essa parte, mas o foco dele É o é tumor. tratar, É ficar tratar, vivo. tratar a doença, né? Quando a gente fala na estética, a gente não está falando de uma doença palpável, assim, um tumor, né? Mas a pessoa tem uma queixa, ela tem um problema que ela quer melhorar. Claro. Então, eu acho que são pacientes diferentes que a gente acaba tratando nessas duas áreas. Entendi. Pô, legal, legal, legal. Isso que não é, não sei, porque é isso, É. cara. Ah, quais são os benefícios mais comuns que os pacientes buscam com a cirurgia plástica? Que tipo de coisa. Quando a gente fala em benefício, não é nem o tipo de cirurgia, né? Não é nem. O que as pessoas mais. Cara, o que eu imagino, né? Posso estar completamente errado, né? Mas eu imagino o pessoal falando, queria tanto. Vou usar minha experiência que eu tenho da parte do odonto, né? O que a gente mais via? Via a senhora chegava e falava, eu só queria conseguir sorrir no churrasco, na foto do churrasco do final do ano. Uhum. E ela, quando ela sorria, tinha sempre que botar a mão na frente do rosto, porque faltava um dente, ou na maior parte das vezes as senhoras, falta muitos, né? Então ela tinha essa vergonha, né? Então, o que tu ouve lá do pessoal falando? Eu acho que o principal que as pessoas procuram é melhorar a autoestima, né? Que nem tu disse, tu pode pegar a mulher ou o homem mais bonito, mais perfeito do mundo, vamos falar a Gisele Bündchen. Se tu perguntar pra ela, ela vai ter uma coisa que ela não gosta no corpo dela ou no rosto dela. E todo mundo é assim, né? As pessoas, eu acho que estão cada vez mais procurando melhorar alguma coisa. Então, a cirurgia plástica, geralmente as pessoas procuram para tentar melhorar alguma coisa que incomoda a pessoa, né? Sim. Muitas vezes a gente ouve falar, mas essa menina aí tão bonita, por que ela quer fazer uma cirurgia? Porque é uma coisa que incomoda ela, né? É uma coisa que quando ela olha no espelho ela não gosta, porque ela não quer se expor. Então, Sim. todo mundo tem alguma dor que dá para melhorar com a cirurgia plástica. E a mulherada fala muito que, quero voltar a usar biquíni. Ouve muito isso também? Também. Tem paciente que só usa maiô na praia, ou que ou não usa nem maiô, né? Porque não gosta de alguma parte do seu corpo. Sim. Até é legal, eu tive uma paciente, que foi uma das primeiras pacientes que eu operei aqui em Caxias do Sul, que era uma paciente que tinha feito uma reconstrução de mama, mas a reconstrução não estava do jeito que ela queria, estava com alguns problemas, e a gente refez a reconstrução, né? E simetrizou a outra mama. Refez a reconstrução. Isso. Porque a reconstrução às vezes a gente precisa 3, 4 cirurgias para chegar num Ô, louco. resultado legal, assim, um resultado que a gente almeja, né? Nem sempre dá em uma vez só para fazer tudo que a gente deseja. Então essa paciente a gente refez a reconstrução do lado que ela tinha feito a mastectomia, né? Que ela tinha retirado a mama, e simetrizou o outro lado. E depois de uns 3 meses, assim, ela me mandou um áudio dizendo me agradecendo e tal, e dizendo que nos últimos 10 anos era a primeira vez que ela tinha tirado a roupa na frente do marido. Então, Putz, cara. tu imagina. É aí onde a gente pensa, né? Quanto vale isso, né, doutor? É. Pra quem não tá no coro dessa mulher, entendeu? E tá num relacionamento, e às vezes tá vivendo um problema conjugal em função de uma coisa dessas, Aham. e não consegue avaliar, entende? É fácil julgar o outro, né? Quando não tá lá na pele, não tá, né? E às vezes o marido nem, né? Mas é uma coisa dela. E como que tu vai fazer esse negócio, né? É. E É. depois disso ela já fez mais 3 cirurgias. Hoje em dia ela se ama. Aí, Então ó. ela foi uma mudança bem legal. Legal, pô, legal, legal. Mas assim, doutor, tem uma coisa que eu tenho muita dúvida, não tá nem no roteiro. Eu imagino que quando faz a cirurgia, né? Falou como é que é o nome da te- ma-
Mastectomia. Tá, beleza. Daí vai fazer a reconstrução, né? A pele não é exatamente uma coisa assim, tipo sei lá, um alumínio que eu vou colocar no lugar, eu vou fazer uma solda de alumínio e aquilo vai ficar daquele jeito. Incha, faz não sei o que e tal. Como faz para saber simetrizar? Eu imagino que seja deixado do mesmo tamanho, né? Isso. Ter a simetria. Como é que faz para saber que aquilo vai desse jeito? Porque, assim, as cirurgias que eu já vi, tipo, termina a cirurgia tipo assim, né? Ah, ficou ótimo. Né? Mas depois de um tempo, o troço volta pro lugar. Como que... Porque eu não consigo entender. Tipo, na minha cabeça não é uma ciência exata, né? Não é um troço que eu tenho certeza que isso vai para lá. Não, isso é uma coisa que tu acaba aprendendo com a prática, né? Com o tempo, porque é realmente isso. O corpo humano, ele é uma máquina perfeita, assim, mas ele é muito diferente até de uma pessoa para outra, né? As pessoas têm índices de gordura diferente, têm força muscular diferente. Então, isso tudo tu tem que acabar prevendo antes e durante a cirurgia, né? Por exemplo, quando tu coloca uma prótese, tu tem que saber se tu vai colocar essa prótese embaixo do músculo, se o músculo dessa paciente é um músculo mais forte, se ele é um músculo mais fraco, para saber o grau de sustentação que tu tem que dar para esse silicone, para esse implante. Mas para saber, tu vai pegar no músculo lá por dentro e dizer, esse músculo... Também. Não, na boa. Tu vai sentir. Uma paciente, por exemplo, que joga tênis, ela tem um músculo do lado que ela joga muito mais forte do que o músculo do lado que ela não joga. Então, durante uma cirurgia, se eu vejo que o músculo esquerdo é muito mais forte, eu sei que essa paciente é canhota. Mas como que tu vê? Porque tu vê a massa muscular, por exemplo, o peitoral esquerdo, ele é bem mais grosso do que o peitoral direito. Eu sei que essa paciente é canhota, porque ela faz tudo com a mão esquerda. Bota uma régua. Esse aqui eu tô vendo que é... que é isso? Um paquímetro? Não, a gente consegue ver a massa muscular. Assim como o braço, tu consegue ver um cara que é mais forte e o cara que é mais fraco. O músculo peitoral, tu consegue ver o tamanho do músculo realmente e a força dele. Mas falou sustentação, mas daí tu vai pensar, não, aqui... Como sustentação? Então, uma paciente pós-bariátrica, por exemplo, geralmente ela tem um músculo mais flácido, ela tem os ligamentos mais fracos. Bariátrica é a cirurgia do estômago. Isso, aquela de redução do estômago, que é um paciente que faz bastante cirurgia plástica no pós, né? Sim. Então, essa paciente, tu sabe que tu precisa reforçar esse músculo dela, porque o músculo por si só, ele não vai sustentar o peso da prótese. Uhum. Então, isso é aquela coisa que tu disse que acontece. Se tu colocar só a prótese ali e não fizer nada, ela vai inchar. Com o tempo, a mama vai estar lá no joelho de novo sem... É diferente de uma paciente jovem que tem um músculo forte, que tu não precisa fazer tantas manobras para deixar aquela prótese sustentada. Então, isso tudo tu tem que prever, tu tem que prever conhecendo o paciente, obviamente, né? E durante a cirurgia a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de como que cada paciente vai evoluir da forma que a gente deseja. Porque às vezes tu fala, eu quero colocar uma prótese de 400 ml, mas tu sabe o que é uma prótese de 400 ml? O volume que ela tem, o tamanho. Sim. Então a gente tem todas as próteses para paciente provar no sutiã até, ver quanto que fica um volume de 400 ml. Mas o que o pessoal mais pede em tamanho de prótese? Em tamanho de prótese, a gente tem notado uma mudança, assim. Até uns anos atrás, as pessoas queriam peitos muito grandes, né? Acho que meio na onda das americanas, que tem seios bem grandes, né? Hoje em dia a gente tem... As americanas ainda têm seios bem grandes? Ainda tem, mas também acho que está diminuindo, né? Sim. Hoje em dia a gente vê as pessoas querendo utilizar tamanhos de próteses mais discretos, assim. Tamanhos menores. Isso aqui é uma prótese de silicone? Isso aqui é uma prótese de silicone. Aqui tem 3 tamanhos diferentes. Gente, eu nunca tinha visto isso. Essa aqui é 280. 280. Essa aqui é 325. E essa aqui é 590. Essa é... Dessas aqui, a que mais colocavam era essa? Era acima dos 400, assim, dos 450. Hoje em dia a gente vê mais na casa entre 250 e 300, 320. São as mais escolhidas. Entre esses dois aqui? Isso. Fica mais estético, né? Não que seja estético. Estético é porque a pessoa acha que é, né? Sim. E tem uma coisa também, né? Uma prótese de 400 ml, ela pode ser grande
para uma paciente e pode ser pequena para outra, né? Isso depende muito da estrutura corporal de cada um, né? Então, uma paciente que tem 1,80 m, 80 quilos, uma prótese de 250 é uma prótese bem pequena, né? Agora, uma paciente de 1,50 m, 45 quilos, uma prótese de 250 é uma prótese grande. Entendi. Então, depende da estrutura do tórax de cada paciente. Então, isso até é uma coisa importante. Como é que a gente escolhe o tamanho ideal de uma prótese, né? Eu sempre falo para o paciente, existe o tamanho ideal para o teu corpo, tá? Não quer dizer que a gente precise colocar esse tamanho. Então, a minha função é te explicar e te orientar qual que seria a prótese ideal para o teu biotipo, para o teu corpo. E aí, dentro desse tamanho, a gente pode variar. Se a paciente quer uma mama maior, a gente ainda tem uma margem para variar para cima. Se a paciente quer uma mama menor do que seria o ideal, também a gente tem uma margem para trabalhar para baixo. Então, é uma decisão conjunta, né? Eu não gosto de impor. Não, tu tem que usar a prótese de 250. Se a paciente quer ter uma prótese de 350, quer ter uma mama maior, a gente trabalha para que isso seja possível. Entendi. Claro, sendo uma coisa factível, sendo uma coisa... isso que eu ia pedir. Sendo uma coisa com um mínimo de coerência. Não adianta vir pedir uma prótese de 700 se tu tem 1,50 m, né? Que daí não vai dar. Mas já teve gente que pediu prótese de 700 com 1,50 m? Tem de tudo. Mas o que tu fala para essa pessoa? Como aborda essa pessoa que chega pedindo uma prótese de 1 litro? Se é uma coisa muito bizarra, né? Se é uma coisa que eu sei que vai prejudicar a pessoa e que não é funcional, né? E que não vai ficar legal e que não vai ser funcional exatamente, aí eu não faço. Eu digo, olha, talvez tu encontre alguém que faça, mas infelizmente eu não vou poder te ajudar. Sim. Tento explicar para ela o porquê. Não tento convencer, mas eu tento realmente explicar por que não daria para fazer essa cirurgia. E aí é a paciente que decide, né? Claro. Mas se for uma coisa fora do que eu acho que é aceitável, eu não faço. Não, até porque é a tua responsabilidade, né? O que está acontecendo ali. Depois a mulher não vai conseguir mais abrir os braços. Exatamente. Sacanagem, né? Loucura. Certo. E sobre que tipo de preparação tem que fazer para fazer uma cirurgia de prótese? Como que funciona isso aí? Eu ouvi falar que não pode treinar superior antes Não, preparação pré-operatória, na verdade, não tem nada de muito especial, assim, né? Uma coisa que a gente sempre orienta é que quanto maior a prótese que a paciente vai usar, é muito importante hidratar muito a pele. Porque no momento que tu distende a pele com uma prótese grande, pode gerar muita estria. E isso é um problema que a mulher não quer ter e que ninguém quer ter, na verdade, né? Então, quanto mais tu hidratar a pele antes de uma cirurgia de colocação de prótese, é melhor porque tu evita, uma pele hidratada, tu evita de que ela tenha estrias, tá? Mas preparações, claro, a pessoa tem que estar numa condição de saúde boa, né? Então, assim, a cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, né? A paciente tem que estar no seu melhor momento para fazer qualquer cirurgia plástica, não só de prótese, né? Então, tem que estar em boas condições de saúde, tem que ter praticar atividade física, ter uma alimentação bacana. Sim. Então, tem que estar com uma condição de saúde que suporte passar por uma cirurgia eletiva. Claro. E agora me diz uma coisa, quais são... Eu sei que me disseram já que dá para... Tô tentando imaginar como, né? Que isso aqui entraria pelo bico do seio ali, né? Como chama? Eu tenho preferência de fazer pelo sulco, pela parte de baixo da mama. De baixo? Que é uma cicatriz. Mas dá pra fazer... Já me disseram que dá pra fazer até pela axila? Dá, É isso? Dá pra fazer por onde que dá pra fazer? A prótese de mama dá pra fazer pelo sulco, que é o que a gente mais utiliza. Que é embaixo do peito. Que é embaixo do peito. Dá pra fazer pela areola, que é ao redor aqui do bico do seio, né? Mas aí tira? Não, só faz um cortezinho na parte de baixo, né? Cara, não faz a menor ideia, né, de como funciona. Vai tirar, né? Óbvio se tirar a areola, daí tá perdido, né? Sim. E dá pra fazer pela axila também, né? Mas que a axila por que eu faço pelo sulco, tá? E a maioria dos cirurgiões fazem por ali. Porque é uma região que tu não precisa cortar nenhum ducto da mama para acessar. Tu consegue acessar por baixo e entrar por trás da mama. E no momento que tu acessa pela areola, tu corta os ductos, tu precisa cortar a mama. Então isso pode prejudicar no futuro uma futura amamentação, por exemplo. Então eu tenho preferência de fazer pelo sulco.
Porque as pacientes que colocam prótese geralmente são pacientes mais jovens, né? São pacientes ainda em idade fértil que podem ter uma gestação. Sim. E a prótese de silicone em si, ela não interfere em nada na amamentação. Louco. Justamente por isso. Quando a gente faz o acesso pelo sulco, né? A gente coloca ou atrás da glândula ou atrás do músculo. Então, a glândula não é mexida, então não tem nenhuma interferência. A glândula mamária, né? Então não tem nenhuma interferência nessa parte. E pela axila é uma região mais contaminada. Então, quando a gente fala em prótese de mama, a gente precisa ter uma técnica 100% asséptica, assim, evitar ao máximo a possibilidade de se ter qualquer contaminação. Assim, uma bactéria, alguma coisa, isso, né? Porque se tu contaminar uma prótese com uma bactéria, tu vai ter problema no futuro, né? Sim. Então eu não gosto de fazer pela axila, porque a axila, por mais que tu prepare ela é uma região mais contaminada do que o resto do corpo. Entendi. E a cicatriz do sulco, ela fica praticamente imperceptível. Né? Hoje em dia a gente consegue fazer uma prótese de mama com cicatriz de 3, no máximo 4 centímetros. Como que isso aqui vai entrar por 4 centímetros? Entra. Existe a técnica para se colocar, né? E o silicone ele é maleável, né? Sim. Então ele é muito resistente, né? Tu pode passar com um carro por cima que ele não rompe. E ele é muito maleável. E para casos em que a gente quer fazer uma cicatriz muito pequena e usar uma prótese maior, existe um funil também. Um funil. Um funil, que é um funil de plástico, que a gente coloca a prótese dentro e abre o funil do tamanho que precisa, né? E aí só fazendo um movimento assim, a prótese entra através desse funil. Bota uma vaselina, um negócio assim? Bota soro, né? É um funil de ácido hialurônico, então ele é mais desliza. Meu Deus do céu. Juro por Deus que eu não imaginava que isso aqui entrava por 4 centímetros. Uhum. Não me parece conceito. Mas enfim, se o doutor tá falando, que sou eu para duvidar, né? Que sou eu para duvidar. As pacientes que já fizeram podem confirmar. Aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Porque eu já vi na internet, né? O que a gente faz para se preparar é procurar na internet, né? E eu vi cicatriz desse tamanho. Técnicas mais... Antigamente, né? Não se dava tanta bola para tamanho de cicatriz, assim. Sim. Hoje em dia se leva bem mais em conta esse tipo de coisa. Né? O gel é macio. E me diz uma coisa, isso aqui fica muito parecido com o toque, da própria... Porque se vai embaixo do músculo, né? Não faz diferença nenhuma. Aí depende também de cada paciente, né? Depende da quantidade de cobertura que a paciente já tem, de gordura, de tecido mamário que ela tem. Sim. Pacientes muito magras, por exemplo, elas vão sentir mais a prótese do que uma paciente que tem mais tecido, uma paciente que tem mais gordura. Sim. Tá? Então, por isso também que paciente muito magra a gente tem preferência de colocar embaixo do músculo, porque daí além da pele e da gordura ainda tem a cobertura do músculo. Entendi. Então a prótese fica menos palpável e fica menos visível, assim. Como a gente faz para escolher? Porque, como eu falei, tem muita gente de fora, muita gente que não você que está fora também pode vir fazer uma cirurgia com o doutor, né? Não tem problema nenhum, sabe que pode. Que dicas a gente pode dar? Porque isso é uma coisa muito pesquisada no Google. Como escolher o cirurgião plástico certo? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque hoje em dia, com a questão da propaganda e do marketing, a gente às vezes não sabe nada da formação do médico que a gente está escolhendo, né? Então, primeiro de tudo é ver se esse cirurgião que tu está indo é um cirurgião certificado, que é um cirurgião que fez uma formação, aquela formação que a gente conversou. Fez os 6 anos de medicina, os 2 anos de cirurgia geral e os 3 anos de cirurgia plástica. Isso é o mínimo que a pessoa tem que ter para se intitular cirurgião plástico. Tem gente que faz esse tipo de cirurgia sem ter esse tipo de formação? Tem de tudo. Tem gente que faz sem ter nem medicina, então tu imagina o resto. O meu Brasil, ele sempre me surpreende, né? O Brasil, ele é uma desgraça, né? Então, eu que falei, não foi o doutor. Então, a forma mais fácil de tu ver isso é tu entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e colocar o nome do médico ali. Se ele não aparecer ali, já liga o alerta que esse cara não é um cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entendi. Então, ele não passou por essa formação que a gente falou, Não passou por essa formação, provavelmente não, né? Ou ele teve algum problema que ele foi excluído da Sociedade de Cirurgia Plástica.
Então, todos os 100% dos cirurgiões plásticos brasileiros, eles têm que ser certificados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Legal, bom, é excelente saber. Que mais que a pessoa tem que prestar atenção? Eu acho que assim, no momento que tu confirma que esse cirurgião é um cirurgião certificado, aí tu tem que ver a empatia que tu tem com ele na consulta, né? Então, aí a consulta médica mesmo, ver se tu tem que ter confiança no cirurgião que vai te operar, né? Claro. Porque assim como 99% das vezes sai tudo perfeito, sai tudo dentro do que a gente espera, toda cirurgia ela tem o risco de alguma complicação. E afinal é uma cirurgia. Afinal é uma cirurgia, né? E depende de muitos fatores. E no momento que o paciente tem uma complicação, o cirurgião ele vai estar do lado desse paciente até o final, né? Até resolver tudo que tem que ser resolvido. Então, tu tem que ter confiança no cirurgião que vai te operar, né? Isso eu acho que é fundamental. Uma coisa que eu falo, agora eu falando, né? Obviamente o doutor me corrige, né? Mas a história de ter referência, né? Ter aí alguém que a importância também de ter os tais dos depoimentos, né? De ter o pessoal falando, sim, né? Eu acho que sim. A referência e indicação de outras pacientes que já passaram pelo aquele processo que a paciente tá procurando fazer, eu acho que é super importante, né? Porque a pessoa que vende uma coisa que ela não faz, não se sustenta por muito tempo, né? Porque as pessoas começam a perceber que o que ela vende não é realmente o que ela faz. Então, conversar com pacientes que já passaram pelo aquele processo com o médico que ela está escolhendo, eu acho que é super importante porque tem a experiência pessoal, né? Claro, com certeza. Show de bola. Vamos ver o que mais separaram para a gente falar aqui, ó. Que tipo de risco está envolvido na cirurgia? E o que a gente pode fazer para minimizar? Então, o risco da cirurgia depende muito do porte da cirurgia que a gente vai fazer, né? Claro que uma cirurgia com anestesia local, tem muito menos risco do que uma cirurgia que a gente vai mexer no corpo inteiro, né? Então, o risco ele está diretamente associado ao porte, ao tamanho da cirurgia que a gente vai fazer para cada paciente, né? E as formas de minimizar esses riscos, tem algumas coisas que são da técnica cirúrgica, né? Que são do profissional, né? Por exemplo, eu não faço cirurgias combinadas que vão ultrapassar 6 horas de duração, tá? Que eu acho que é um tempo que a literatura, que os artigos mostram, que é um tempo seguro para se fazer uma cirurgia eletiva, porque uma cirurgia de mais de 6 horas, uma cirurgia de 9, 10 horas, ele já aumenta muito o risco de trombose, risco de má cicatrização. Então eu prefiro não fazer cirurgias muito grandes. Né? Essas cirurgias maiores, daí seria pro caso, o cara teve um acidente e precisa operar, e aí não tem nem como não fazer, né? Claro, né? Aí sim. Mas a gente está falando de cirurgias estéticas eletivas. Por exemplo, Exatamente. Tem paciente que quer fazer mama, abdômen, lipo, glúteo, braço. Pálpebra. Não, só um pouquinho. Vamos dividir isso aí. Primeiro vamos fazer isso, depois a gente faz isso. Porque a cirurgia plástica, ela não foi feita para dar errado, né? Claro. Então a gente tem que, para minimizar os riscos, a gente precisa preparar bem tanto o paciente quanto o planejamento da cirurgia, né? E outra coisa é a questão de saúde do paciente, né? Então, o paciente, para fazer uma cirurgia plástica, que nem eu disse antes, ele tem que estar no seu melhor momento de saúde. Ele não pode ser um diabético que está descontrolado, ele não pode ter uma pressão alta que não tá tratando. Então, esse check-up todo a gente faz antes da cirurgia para deixar a paciente em um bom estado para passar pelo procedimento. Entendi. E quando a gente fala de risco, né? A gente falou o risco de trombose, né? Uma cirurgia muito longa, o risco de uma bactéria, né? Também. De uma infecção. Isso é bem minimizado hoje, né? Sim, isso é... eu vou te dizer que nos últimos 3 anos aí que eu tô aqui em Caxias, graças a Deus, não tive nenhum caso de trombose, por exemplo. Então, porque a gente consegue prever pacientes que têm maior risco e também utilizar os métodos para prevenir esse tipo de complicação. Sim. E quando a gente fala de infecção, que é uma coisa que o pessoal fala,
aconteceu uma infecção. Existem níveis de infecção? O que faz quando tem uma infecção? Isso é comum, não é? Infecção é uma coisa que não é tão incomum, né? Sim. E sim, existem, se a gente for falar, existem níveis de infecção. Existe uma infecção superficial, uma infecção banal ali da pele, que todo mundo já teve, né? Às vezes um machucado, um cortezinho que infeccionou. E existem infecções mais profundas, né? Infecção que atinge o músculo, que atinge o tecido celular subcutâneo. Então, quanto mais profunda uma infecção e mais generalizada, mais grave é uma infecção, né? Na cirurgia plástica? Na cirurgia plástica, graças a Deus, geralmente quando a gente tem algum problema de infecção, são coisas mais superficiais, né? Sim. A importância também de tu acompanhar o paciente de perto, todo pós-operatório, que qualquer sinal de uma possível infecção, a gente já começa tratamento com antibiótico, com lavagem, com curativos, para realmente bloquear isso e não deixar que se expanda, né? Como que a pessoa sabe, assim, claro que ela precisa do acompanhamento de um médico, né? Uhum. Mas ela vai estar em casa, fez a cirurgia plástica e como é que ela vai saber? Antigamente o pessoal falava, esquenta, não sei o quê, fica vermelho. Como que é isso? Os sinais de infecção são esses básicos que a maioria das pessoas sabem, assim. Fica mais quente, tem um aumento do calor local, fica mais vermelho, produz secreção, né? Que é uma coisa que geralmente não se espera que se produza num corte cirúrgico. Zero secreção? Secreção tipo pus, assim, a gente nunca espera que tenha. Secreção mais líquida, a gente fala de seroma, assim, já é uma coisa que se espera. E febre também, né? Febre é um sinal importante de infecção. Então, são coisas que a paciente pode ver que tem alguma coisa que não está certo. Quais são os mitos mais comuns sobre cirurgia plástica? Principais mitos, olha, eu até estou imaginando o título do vídeo. 10 principais mitos sobre a cirurgia plástica que você precisa quebrar agora. Então, tem alguns bem famosos, assim, né? Tipo que lipoaspiração emagrece. Não emagrece? Não é uma verdade, né? Como não emagrece? Isso é um mito. O estilo de vida da pessoa após lipoaspiração que emagrece, né? A lipoaspiração, ela tira gorduras localizadas. Então, o paciente que está muito acima do peso e quer emagrecer, primeiro ela tem que mudar o estilo de vida para pensar em fazer uma lipoaspiração. Ela não pode jogar toda a energia dela pensando que a lipoaspiração vai resolver o problema dela, que não vai. E é engraçado, né? Porque a gente vê o pessoal, não, vou fazer esse exercício que eu vou perder gordura na barriga. Esse é um outro mito, né? A gordura, o corpo não sabe aonde você quer perder gordura, né? Exatamente. Ele vai perder. E aí, isso está relacionado com cirurgia plástica, claro, né? Porque o pessoal chega lá falando, né? Eu faço tanto abdominal, não acontece isso? E não perco a gordura da barriga? Uhum. E aí, por que ele não perde a gordura da barriga? Porque, assim, até hoje em dia a gente trabalha a lipoaspiração especificamente não só com uma gordura, né? A gente trabalha com a gordura, o músculo e a pele, né? E a flacidez. Então, hoje em dia a gente tem que pensar nessas três coisas para fazer uma lipoaspiração de qualidade e com resultado legal. A gente não pode pensar só na gordura. Então, a paciente, para ter um resultado bom, ela tem que ter um músculo bom, ela tem que ter um músculo reforçado, ela tem que ter pouca gordura, né? Tem que ter um percentual de gordura baixo e tem que ter uma pele de qualidade, não pode ter uma pele com muita flacidez. Pele... Não, como que eu vou saber? Eu tenho uma pele de qualidade? Teria que te examinar, né? Como eu vou saber que tem uma pele de qualidade? A mulher sabe quando, entendi. Quando ela tá com a pele mais flácida, quando ela tá com uma pele bem hidratada, quando ela tá com uma pele vistosa, assim, a mulher sabe identificar isso. Né? Então, isso tudo a gente tem que pensar quando a gente vai fazer um tratamento. Mas, voltando à parte do emagrecer, isso não quer dizer que uma paciente que esteja um pouco acima do peso não possa fazer uma cirurgia plástica, né? Sim. A gente tem muitos exemplos aí de pacientes que elas utilizam a cirurgia como um gatilho para a mudança do estilo de vida. Então, eu tenho aí algumas pacientes que o antes e o depois de 1 ano da cirurgia é uma coisa que tu fica olhando se é a mesma pessoa. Porque isso foi só da cirurgia? Claro que não, foi da mudança do estilo de vida da paciente.
Então, é uma paciente que depois da cirurgia, ela começou a se alimentar melhor, começou a fazer atividade física. Eu já tive pacientes que perderam 15 quilos depois da cirurgia, porque continuaram a mudar o estilo, assim. Então, isso dá uma transformação na vida da pessoa muito boa. Então, vamos lá, mito número 1. Cirurgia plástica não emagrece. Não vem com essa. Você pode até usar como um gatilho. Exatamente, né? é isso que eu sempre falo. E quem emagrece é você, não a cirurgia. Eu não podia perder a piada. Outro mito, né? Que fica lá, mito 2, né? Que daí seria a história de que não existe como você perder gordura só na barriga. Você vai perder quando você estiver se exercitando para se preparar para a cirurgia, ou para se manter magro, né? Você vai perder gordura no corpo como um todo, né? O corpo não sabe, não, vou perder gordura só na região do abdômen, né? E qual que é o próximo mito, doutor? Mito número 3. A questão de fazer a cirurgia plástica no inverno, isso realmente é um mito, porque o que eu sempre falo para os pacientes? Existem os benefícios de se fazer a cirurgia plástica no inverno, tá? Mas qual que é a época ideal de se fazer a cirurgia plástica? É a época que tu tem o tempo para te dedicar para o pós-operatório, né? Então, assim, para qualquer cirurgia, tu vai precisar aí de uns 15, 20 dias que tu vai precisar te dedicar para fazer uma boa recuperação, né? Principalmente cirurgias grandes. Então, se a paciente só tem o período de férias, o período que ela vai poder se dedicar lá em janeiro, o melhor momento para ela fazer a cirurgia plástica é nesse momento em janeiro, né? Então, aqui até a gente vive num clima que não é um clima tão rigoroso na parte do verão. Então, as pessoas acham que é melhor fazer no inverno porque depois tu tem que usar uma malha, que às vezes é um pouco desconfortável no verão, né? Sim. Mas é desconfortável lá no Nordeste, que é 40, 50 graus. Aqui, como a gente tem uma temperatura mais amena, isso acaba não sendo uma verdade. Então, a época do ano para se fazer cirurgia plástica preferencial realmente é um mito que seja só no inverno. Eu ouvi que dói uma barbaridade, especialmente a parte da abdominoplastia, que isso aí é uma dor insuportável, é pior do que parto, já ouvi de tudo. E aí? Então, isso também depende de cada pessoa e depende da cirurgia, né? Por exemplo, abdominoplastia. As pacientes que fazem abdominoplastia, elas se queixam mais de dor nas costas do que de dor propriamente na cirurgia. Por quê? Porque a primeira semana ela tem que ficar mais encurvada, ela não pode se esticar completamente. Claro. Então, eu vou te dizer que 99% das minhas pacientes, elas se queixam de desconforto nas costas do que propriamente da abdominoplastia. Mas é um negócio assim que elas te falam que, meu Deus do céu, não aguento, doutor, te ligam? Aí depende de cada paciente, né? Tem pacientes que têm um limiar da dor um pouco menor do que outros, né? Tem paciente que tu opera e a paciente passa tranquilamente, não diz que nem usa analgésico, né? Já tem outros que... Não usa analgésico? Exatamente. Não. Então, peraí. Vamos lá. Na minha cabeça era impossível sobreviver a uma cirurgia, um pós-operatório de uma cirurgia plástica sem tomar uma codeína, por exemplo. Tem paciente que não toma, que não precisa. Homem geralmente tem um limiar da dor mais baixo. Então, sério? Os homens, eles são mais triste assim para essa questão da dor. A mulher aguenta bem mais. Mas falando de analgésico normal, nem esses analgésicos mais... Nem, a gente deixa aí 3 níveis de analgésico, né? Para dor pequena, dor média e dor forte. Tem gente que não toma nem o primeiro. Meu Deus, então é mito. Tá mito, gente. É mito. Vamos lá, eu vou usar o parâmetro que eu tenho. Deixa eu ver qual foi a pior dor que eu tive. Porque, vocês já imaginam, né? O jiu-jitsu, tudo já me aconteceu, né? Eu acho que a pior... pior não foi nem com jiu-jitsu, foi a fratura exposta que eu tive na tíbia esquerda. Isso deve doer. Então, tipo assim, essa pra mim é o máximo. Muito menos do que isso, né? Não, muito menos, né? E hoje em dia também, por exemplo, depende da cirurgia. Uma cirurgia de pálpebra, por exemplo, a dor é 0, né? Tem bastante inchaço, né? Tem bastante edema, mas quem já fez cirurgia de pálpebra, por exemplo, pode confirmar, a paciente não sente dor. Rinoplastia também é uma cirurgia que o paciente não sente dor. Por mais que tu frature aqui o osso do nariz, tem o incômodo de ficar com o nariz entupido, de não conseguir respirar direito, mas... Que o doutor já me avaliou aqui, viu que o meu nariz está quebrado? Né? Dá pra ver que ele tá bem torto. Ele já viu? Ele viu que o meu nariz tá... Eu quebrei 2 vezes, cara. Dá pra ver que o doutor já... Eu vi que ele olhou, falou rinoplastia, ele fez assim, ó.
Mas aí a gente vai ter que trazer um otorrino bom junto, pelo jeito, porque tá bem torto. Mas não foi... E o que eu tava falando? E, por exemplo, rinoplastia, ela não tem dor, né? Sim. Agora, a lipoaspiração, por exemplo, é uma cirurgia que já tem um grau de dor um pouquinho maior, né? Hoje em dia, com as tecnologias que a gente usa, a gente tem percebido que até mesmo o grau de dor que as pacientes sentem na recuperação da lipoaspiração tem sido menor, né? Uhum. Mas é uma cirurgia que... Então, depende também qual a cirurgia que é feita para saber o nível de dor que a paciente vai ter. Entendi. Vamos pensar qual o outro mito. Que tem que trocar a prótese a cada 10 anos. Exato. Não, isso para mim era uma verdade absoluta. A prótese tem que ser trocada a cada 10 anos. Isso era uma verdade até uns anos atrás, né? Hoje em dia já não precisa mais. Essas aqui não trocam. Então, antigamente se tinha a recomendação de se trocar qualquer prótese a cada 10 anos, tá? Hoje em dia não precisa mais. A tecnologia que as próteses são feitas, elas são para durar a vida inteira, tá? Mas por que tinha que trocar? Porque ela começava a soltar? Porque hoje a gente está numa prótese de 6ª geração, né? Então, como tudo no dia a dia vai evoluindo, né? Então, as próteses muito antigas, elas eram um pouco mais frágeis, assim, do que são as próteses atualmente, tá? Hoje em dia tem 2 situações em que precisa trocar a prótese por problema da prótese. A primeira dela é se ela, por algum motivo, romper, o que é muito difícil, porque vocês podem ver, a prótese ela é muito resistente, né? Uhum. Mas daqui a pouco com um trauma, alguma coisa, pode acontecer de ter uma ruptura da prótese, então é um motivo que tem que trocar a prótese. Ou se ela faz uma contratura, né? Toda prótese que a gente coloca no corpo, o corpo produz uma cápsula ao redor, né? O normal é essa cápsula ficar saudável e não acontecer nada. Tu nem perceber que tem essa cápsula. A gente aprendeu no colégio aquela pinocitose, assim, que ela envolve, daí só que ela não consegue absorver. A cápsula serve só porque, como é um corpo estranho, o corpo isola essa prótese, né? Então, aula de biologia. Então ela produz essa cápsula. O normal é tu nem perceber que tem a cápsula, porque ela é uma cápsula saudável. Claro. E aí a taxa de contratura aí fica abaixo de 2% na população em geral. Então, a cada 100 mulheres, depois de 10, 15, 20 anos que a paciente tem a prótese, pode acontecer de ocorrer uma contratura, que é essa cápsula fazer uma reação inflamatória maior e acabar fazendo uma contratura. Que aí o que acontece? A paciente começa a sentir que a mama está mais endurecida, né? Às vezes até tem algum desconforto, de dor. Então isso se chama contratura capsular. Então tem que trocar. São as 2 situações que tu precisaria trocar a prótese por culpa da prótese, tá? Entendi. Se não acontece nada disso, que são coisas raras de acontecerem, né? Aí tu pode ficar com a prótese o resto da vida. A maioria das pessoas acaba querendo trocar a prótese por questão estética. Quer aumentar, quer diminuir, quer Normalmente levantar. quer aumentar, né? Quer aumentar. Vamos falar a verdade? Não, a gente quer aumentar, né? Quem já tem prótese, geralmente quer aumentar. Eu já ouvi uma história de que teve uma mulher que foi salva de um tiro por uma prótese de silicone. Isso é mito ou isso é verdade? Tu acredita que isso poderia aguentar um tiro? Olha, talvez uma arma de pressão, uma arminha de pressão pode ser, né? Mas, ou um baixo calibre? Uma arma de baixo calibre, mas ela não é feita não é feita para isso, mas não é a prova de bala. Se salvou, foi mais um benefício aí da prótese, né? Eu ouvi, pode ser mito, tá? Pode ser mito, pode ser mito. Esse eu não posso te confirmar. Que a prótese de silicone corrige mama caída? Na verdade, não, né? A prótese de silicone, ela serve para aumentar a mama, né? Tem algumas pacientes que elas têm a mama levemente caída, assim, que não é ainda um grau de ptose, que a gente chama quando a mama é caída. Ptose. Ptose? Quando é o termo... Anota aí no teu vocabulário. É o termo técnico para flacidez, para mama caída. Uhum. Que algumas vezes a gente consegue disfarçar essa leve queda da mama com o posicionamento da prótese, né? Mas quando a paciente tem a mama muito caída, aí ela pode usar a prótese de silicone, mas a gente precisa fazer a mastopexia junto, que a mastopexia é o lifting de mama, que é o levantamento da mama, né? Que aí é uma cirurgia um pouquinho diferente do que só a prótese de aumento, só a prótese para aumentar a mama. O que vai levantar a prótese é a mastopexia. Mastopexia, não a prótese. Não a prótese em si. Olha aí, ó. Fica aí, você tem que saber disso, cara. Vamos. Mais um mito. Agora se empolgou. Agora se empolgou. Cirurgia plástica só pra mulher.
Cirurgia plástica é só para mulher. Tem muito homem fazendo? Como é que é o negócio aí? Cada vez mais. Eu acho que o homem cada vez mais tá se cuidando, né? Tá gostando do corpo, de mostrar o corpo. Então, eu vou te dizer que antigamente se fazia muito mais para mulher. Hoje em dia, 30%, 40% do público já é masculino. 30%, 40%? Uhum. Tu vai me dizer que cada 10 pessoas, 3 ou 4 são homens. Sim. E assim, o que o homem mais procura é lipoaspiração, cirurgia de pálpebra, é uma coisa que o paciente depois dos 40, 45 anos tem procurado. O doutor olhou aqui, eu já tô tem quase procurado precisando. bastante. Não, tá legal ainda. Vai mais uns anos ainda. Vai. Cirurgia de ginecomastia é uma coisa que o homem se preocupa muito, que incomoda muito. Aquele paciente que tem uma maminha mais saliente. Então é outra que procura muito. E implante capilar também. Sim, o que o homem procura bastante. Mas esse o que eu vou fazer? Eu assumi já, né? E tá tudo bem, né? O que a gente pode fazer, né? Quais são as tendências atuais da cirurgia plástica? O que tá no hype aí? Então, eu acho que depende o tipo de cirurgia, né? Mas, por exemplo, a diminuição dos implantes de mama é uma tendência que a gente vê bastante atualmente, tá? A lipoaspiração de definição é uma tendência bem grande. Lipoaspiração de definição. Eu achei que só existia lipoaspiração. Então, a lipoaspiração de definição é uma evolução da técnica de lipoaspiração, né? Antigamente a lipoaspiração era só tirar a gordura localizada e era isso, né? Hoje em dia, que nem eu tinha comentado antes, a gente pensa a lipoaspiração na gordura, no tratamento do músculo e no tratamento da pele, né? Então, o que é a lipoaspiração de definição? Ela é uma técnica que foi criada por um cirurgião colombiano, né? Colombiano, o Dr. Alfredo Royos, que eu já fiz alguns cursos com ele, já vi bastante em congresso. O que é o conceito dele? É, na verdade, através da lipoaspiração, revelar a musculatura que o paciente já tem, né? Então, a gente trabalha com luz e sombra e a gente consegue fazer marcações, principalmente na região abdominal, braço, peitoral, que acabam revelando a musculatura que o paciente já tem. Então, assim, não é qualquer paciente que pode fazer a lipoaspiração de definição. Geralmente é aquele paciente que já malha, que já tem uma musculatura legal, mas que ele não consegue, por exemplo, ter uma definição do abdômen só com o exercício, com a academia. Então, a lipoaspiração ela serve para revelar essa musculatura que o paciente já tem. Olha aí, ó. Depois dos 40, assim, né? Que nem eu, o cara já começa a ficar difícil, né? Conversa que nos 30 já fui muito melhor, né? Mas faz muito sentido. E além da lipoaspiração, a gente tem então as mamas menores, né? A prótese menor, a lipoaspiração de definição e o que mais está E o que está muito em voga também é cada vez a recuperação mais rápida, né? Se tu for falar com pessoas que fizeram cirurgia plástica 20, 30 anos atrás, elas precisavam de 30 dias para se recuperar, às vezes de uma prótese de mama. Hoje em dia a gente trabalha com técnicas de recuperação rápida, que a paciente, na mesma semana que fez a cirurgia, já está voltando a trabalhar. Então, Deus do céu. No mundo corrido que a gente vive, geralmente tem muitas pessoas que elas não conseguem ter muito tempo para fazer uma recuperação. Claro. Então, dependendo da cirurgia, na verdade, em todas as cirurgias a gente já trabalha com esse conceito de voltar às atividades o mais rápido possível. A pergunta que não quer calar, o que é lipoaspiração e como funciona? Então, a lipoaspiração é um procedimento cirúrgico, né? Primeiro de tudo, é um procedimento cirúrgico. Então, ela tem que ser feita no centro cirúrgico, no ambiente hospitalar. Isso é uma coisa que a gente vê muito também, profissionais, até não médicos, que chamam de mini lipo para dizer que é um procedimento menor. Não, qualquer lipoaspiração é uma lipoaspiração e tem que ser feita com todo cuidado. A lipoaspiração ela é um procedimento para retirar a gordura localizada, a grosso modo, né? Como é que funciona? A gente utiliza cânulas, né? Que por incisões de 0,5 centímetro, a gente aspira aquela gordura dos locais. Cânula é o aparelho que a gente utiliza para fazer a lipoaspiração. Sim. A gente retira aquela gordura dos locais indesejados, né? E aí, falando de lipoescultura, a gente pode preparar essa gordura e colocar
onde a gente quer ganhar volume. Por exemplo, glúteo, peitoral, mama. Então, a grosso modo, isso que é a lipoaspiração. Mas essa gordura, como que ela sai, essa gordura? Sai tipo... Vai num saco? Como é que é? Desculpa a pergunta, né? Eu fico me perguntando, tipo... Não, existe o lipoaspirador, que é um aparelho... Um lipoaspirador? Que é o aparelho que produz um vácuo, que é para conseguir tirar a gordura, né? E essa gordura, ela sai pela cânula e ela vai para um recipiente estéril, né? Então, esse recipiente, como ele é estéril, a gente pode tratar essa gordura e reinjetar no próprio paciente. Olha só, mas sai sangue junto, doutor? Sai sangue junto, mas hoje em dia a gente utiliza bastante tecnologias, né, associadas com a lipoaspiração que diminuem muito o sangramento durante uma lipoaspiração, né? Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Dependendo da técnica que tu usa, se tu fizesse uma lipoaspiração seca, né, sem infiltrar nada junto, a taxa de perda de sangue chega a 30%, 40%. Então, de 10 litros que tu, digamos, tirasse, se pudesse tirar 10 litros de gordura do paciente, 3 ou 4 litros seriam de sangue, né? As técnicas que a gente usa hoje com infiltração, com aparelhos que... Infiltração quer dizer que bota um líquido... A gente bota um líquido que diminui o calibre dos vasos e aí faz com que tu traumatize menos e sangre menos, né? Entendi. E, além disso, as tecnologias que a gente usa para... Mas e como que entra um líquido? Desculpa, eu tô querendo entender. O que eu tenho na cabeça? Nossa, pode ser um comentário muito ignorante da minha parte, no sentido de não conhecer, né? Uhum. Eu penso numa picanha. Isso é a minha cabeça, né? A gente imagina, eu não consigo ver um espaço para líquido ali. Então, o espaço que a gente trabalha é entre a pele e o músculo, que é o espaço da gordura, né? E nesse espaço da gordura, a gente ainda tem 2 camadas de gordura, que são 2 camadas diferentes, né? Ah, não é uma só? Não é uma só. São coisas mais técnicas, mas que para entender a gente tem 2 camadas de gordura entre a pele e o músculo. Então a gente acessa esse espaço entre a pele e o músculo. Aí injeta um líquido com uma medicação específica que vai ampliar esse espaço, né? Para a gente ter um meio onde trabalhar e que ao mesmo tempo vai reduzir o sangramento. Injeta uma soda lá, um negócio, desmancha. É um soro fisiológico com algumas medicações. Sim. A minha cabeça injeta uma soda lá. Não é bem assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente tá, vamos lá, pô. E quem é o candidato ideal para lipoaspiração? Quem é a pessoa assim que a gente vê que, cara, essa pessoa tem o perfil de lipoaspiração? Então, na verdade, sim, a lipoaspiração a gente pode fazer a lipoaspiração isolada, só a lipoaspiração, ou a lipoaspiração associada com algum outro procedimento, por exemplo, abdominoplastia com lipoaspiração, cirurgia da mama com lipoaspiração, tá? Se a gente for falar da lipoaspiração isolada, assim, só lipoaspiração, o candidato ideal é aquele paciente que tem uma vida saudável, que pratica exercício físico, tem uma alimentação legal e ainda se incomoda com alguma região que tem uma gordura localizada, né? É aquele cara que tá naquele peso há um tempo já, ele tá legal, não, tá saudável, mas isso aqui não sai. Isso aqui, exatamente. Ele faz academia, por mais que ele malhe, emagreça, aquela gordurinha ainda incomoda ele. Tem a pochete ali que não tem jeito. Então, esse paciente é o que mais vai se beneficiar da lipoaspiração. E ainda falando desse perfil, aonde que são os lugares mais comuns de acúmulo de gordura, onde que o pessoal mais pede para tirar, homem e mulher? Homem, sem dúvida, é abdômen, né? Mas mais a pochete ali, realmente. Sim. Porque o homem quer ter a musculatura mais forte, mais aparente no abdômen, né? E peitoral também. Porque o homem praticamente quase todo homem tem algum grau de ginecomastia, tem algum grau de gordura ali no peitoral, a não ser o cara que é fisiculturista, que tem 0% de gordura no corpo, né? Então, homens são esses 2 locais. Mulher, depende muito da mulher, mas assim, tem alguns locais específicos, tipo culote, né? Sim. No quadril ali, que a mulher se incomoda bastante. Papada é uma coisa que a mulher se incomoda bastante, que atrapalha no perfil. E abdômen em geral também a mulher se incomoda com a gordura localizada.
Olha aí, ó, a diferença. Então, será que você tem um perfil para fazer lipoaspiração? Aí, ó. Mas a gente tem muito a história, né? Ainda continuando aqui no candidato ideal, né? Da lipoaspiração. Pessoa com muito sobrepeso. Pode ser que não seja o momento dela da lipoaspiração. Exatamente. Até porque, pensando na segurança do procedimento, a gente tem um limite de gordura que a gente pode retirar de cada paciente, né? Esse limite é 7% do peso corporal. Então, assim, Nossa, não sabia disso. Se a gente pegar um paciente de 100 quilos, o máximo que a gente pode tirar é 7 litros, né? As mulheres, por mais que estejam acima do peso, a maioria fica ali em torno, a que está acima do peso, fica em torno dos 80 quilos, 70 e poucos, né? Uhum. Então, em geral, a gente não pode ultrapassar aí os 5 litros de lipoaspiração. Então, uma paciente que está muito acima do peso, a gente não vai conseguir lipoaspirar tudo que precisaria, né? Por isso que a gente diz que lipoaspiração não serve para emagrecer. Ela serve para tirar as gorduras localizadas. Quais são as técnicas mais modernas existentes? O que tem de mais atual aí para a parte da lipoaspiração, doutor? Então, eu acho que a lipoaspiração, ela é o procedimento que mais evoluiu, se a gente for pensar nos últimos 10 anos, assim. Tanto em técnica cirúrgica quanto em tecnologia, tá? Hoje, a lipoaspiração é uma cirurgia que eu me dedico muito desde a época da residência, que acho que é uma das cirurgias que a gente mais faz. E hoje eu tenho todas as tecnologias de ponta para fazer uma lipoaspiração de qualidade. É engraçado, desculpa até te interromper, já interrompendo, né? Mas é engraçado como nessa parte estética, né? Vamos lá, né? O Brasil, normalmente, pelo meu conhecimento também da área do odonto, né? Sempre que a gente fala de parte estética, o Brasil tá na ponta, né? Sim. Isso é grande parte em virtude do mestre da cirurgia plástica, que foi o professor Ivo Pitangui, né? Ah, é mesmo, né? Já não lembrava mais. O professor Pitangui, que faleceu faz uns 2 ou 3 anos, ele foi o maior expoente da cirurgia plástica no mundo. Ah, é mesmo? Sem Eu dúvida. achei que era do Brasil, mas Não, no mundo? Ele é respeitado no Japão, em qualquer lugar que tu falar de cirurgia plástica. Ele é tipo o Pelé da cirurgia plástica, foi o professor Ivo Pitangui. Isso foi, mas E quando tu começa a estudar a plástica, tu entende por quê. Qualquer cirurgia que tu for fazer, ele desenvolveu 1 ou 2 técnicas daquela cirurgia e que se tu fizer, funciona até hoje. Muito em função disso, né? Mas e daí essas tecnologias elas são desenvolvidas no Brasil ou que o problema do Brasil é não ter o parque tecnológico. A gente até tem os profissionais que fazem, né? Uhum. Mas a gente acaba não tendo como produzir o equipamento, né? Tem empresas brasileiras já hoje em dia que produzem equipamentos muito bons, mas a maioria ainda vem de fora. A Colômbia é um polo muito forte de cirurgia plástica, que eles produzem também muita tecnologia lá. A Colômbia que tem a Colômbia e o México também não é? México também. A Colômbia e o México que tem uma proximidade muito grande com o estilo brasileiro, né? Uhum. E com a história do litoral, o México, a Península de Yucatán, a Colômbia com Saint-Tropez, San Andrés e do outro lado é Cartagena e tem, enfim, são que é a Praia do Caribe, a praia do... Tu sabe que o meu colega de residência é colombiano. É né? mesmo? Porque no Brasil, o Brasil é tão famoso na parte da cirurgia plástica que a maioria dos serviços de cirurgia plástica eles têm uma vaga para brasileiro e uma vaga para estrangeiro. Essa vaga de estrangeiro, o médico estrangeiro vem, faz a residência aqui no Brasil e depois volta para o país dele para ser cirurgião plástico. Olha só. E o colega que fez comigo na mesma faculdade, mesma especialização que eu, é colombiano, Dr. Leandro Santiago. Pode seguir ele aí no Instagram que o cara é bom. Olha aí, cara, que legal. E a gente estava falando das tecnologias. Especificamente, quais são? Então, para explicar desde o início, assim, para tu fazer uma lipoaspiração, tu precisa só de uma cânula e de uma seringa, se tu quiser. Porque com a própria seringa tu consegue produzir o vácuo e aspirar através da cânula, né? Essa é a maneira mais arcaica de se fazer uma lipoaspiração, tá? Então, o que a gente utiliza hoje de tecnologia? A gente começa pela infiltração. A gente estava comentando que antes de lipoaspirar, a gente precisa infiltrar um líquido, né? Sim. Que vai diminuir o sangramento, vai ser importante. Então, a gente já utiliza um infiltrador elétrico, né? Ao invés de infiltrar com seringa, que tu perde um pouco o controle
de quanto que tu está colocando, das regiões que tu está colocando, a gente tem um aparelho que faz essa infiltração mais uniforme, né? Claro. E consegue distribuir o líquido perfeitamente nas regiões onde a gente quer. Depois que a gente fez a infiltração, a gente utiliza um ultrassom, né, que é um emulsificador de gordura, que é o Safer, tá? Existe o Safer e o Vaser, a gente utiliza o Safer. O que ele faz? Ele, a grosso modo, ele libera ondas de ultrassom, Sim. que ele tem afinidade só pela gordura. Então ele vai acertar só a gordura. Ele acerta só a gordura. Tá de sacanagem. Então ele, a grosso modo, ele derrete aquela gordura, né? E ele preserva muito mais vasos sanguíneos e nervos. Então é nítido a diferença de se fazer uma lipoaspiração com e sem o Safer. Sem o Safer a gente... Safer é de safe, de seguro mesmo? Isso, é o nome comercial, né, na verdade. Sim. Então, uma lipoaspiração sem o Safer, ela sangra mais, ela fica mais irregular. Com o Safer, como a gente já emulsificou aquela gordura, já preparou aquela gordura, ela sai muito mais só gordura realmente e fica uma lipoaspiração muito mais regular, assim, tá? Então, esse é um aparelho que a gente utiliza 100% das nossas lipoaspirações. Sim. Aí, o lipoaspirador em si também. Então, até ali a gente infiltrou, passou o Safer para emulsificar a gordura, agora a gente vai lipoaspirar. Então, a gente utiliza o vibrolipoaspirador, né? Vibrolipoaspirador. Isso, que não é só a cânula. Ele é um aparelho que ele faz microvibrações que fazem com que tu lipoaspire sem precisar imprimir tanta força. Porque o próprio aparelho, ele produz vibrações que vão rompendo ali algumas travezinhas, algumas coisas que iriam dificultar a lipoaspiração. Então a gente utiliza esse aparelho também em 100% das nossas lipoaspirações. E por último, daí a gente vai para a questão do tratamento da flacidez de pele, né? Então existem alguns aparelhos no mercado que servem para tratar a flacidez, tentando evitar que se precise retirar a pele, né? Que se precise fazer cortes. Então, Sim. o aparelho da nossa preferência que a gente tem trabalhado hoje em dia é o plasma de argônio, né? Plasma de argônio. Exatamente. Então, o que é o plasma de argônio? Ele é realmente um plasma que utiliza o gás argônio, né? Que ele chega a gente passa depois da lipoaspiração na região onde a gente quer tratar a flacidez. Ele chega a uma temperatura que é a temperatura ideal para produzir a contração da pele, né? Para realmente reduzir a flacidez. Sim. E é uma contração que o próprio argônio ele já resfria aquele para também não produzir queimadura, né? Sim. Porque o que produz a retração de pele é a temperatura elevada, né? A gente chegar... o ideal é que se chegue a uma temperatura de 78 a 80 graus para produzir uma retração de pele. Cara. Exatamente. Mas aí que vem as tecnologias para evitar que se faça uma queimadura, que não é o que tu deseja. Tu quer só estimular aquele colágeno a retrair bastante. Então, esse é um aparelho que a gente utiliza especificamente para tratar flacidez de pele. Pouco, meu Deus do céu. Então tu pensa, vou só fazer uma lipoaspiração, ver toda a tecnologia e aparelhagem que a gente utiliza para fazer uma lipoaspiração. Envolvida. Tá, e aí, me explica. Fala em português esse negócio que vocês acabaram de me falar aí. Isso é basicamente as tecnologias que a gente tem disponível para tratamento de flacidez de pele, tá? Porque assim, toda a lipoaspiração, ela induz uma retração de pele, tá? Se a gente só fizer a lipoaspiração, o que os estudos mostram ali numa pele saudável é que a lipoaspiração por si só ela vai induzir uns 15% de retração daquela pele. De retração. Então, quem já tem muita flacidez, às vezes esses 15% não é o suficiente, tá? Vamos pensar num balão que está cheio. Quando a gente lipoaspira e tira o conteúdo daquele balão, ele vai ficar flácido, né? Claro. Então, se passou aqueles 15%, a gente vai ter que fazer alguma coisa para tratar aquela flacidez. Senão, depois da lipoaspiração, pode ficar mais flácido do que era antes. Claro. Então, antigamente, o único recurso que a gente tinha era retirar a pele. Então, se fazia abdominoplastia, mini abdominoplastia, né? Sim. Dependendo da indicação de cada paciente. Hoje em dia, a gente tem essas tecnologias de retração de pele, tá? Basicamente, a gente tem, assim, trabalha com 3, que é o Body Tight,
Body Tight. Body Tight. É o nome. Esses são os nomes comerciais dos aparelhos, né? O Body Tight, o Renuvion, que é outro aparelho para retração de pele, e o plasma de argônio, que é conhecido como argoplasma, tá? Certo. Quais não são... tem nada a ver com ozônio, né? Nada disso que a gente está falando. Não é a parte do ozônio. Os mecanismos de ação deles são diferentes, né? E as potências também desses aparelhos são diferentes, tá? A maioria dos médicos acabam trabalhando com os 3, com 2 ou com um deles, né? Dependendo da afinidade que cada um tem. Hoje em dia, eu tenho dado preferência a trabalhar com o plasma de argônio, porque ele é um aparelho que tem se demonstrado mais efetivo para tratamento da flacidez, tá? Mas eu considero, pelo menos nas minhas mãos, ele é mais efetivo do que os outros aparelhos, tá? Eles têm diferenças na questão de aplicação, né? E na questão específica, mais técnica, assim, de funcionamento de cada um, né? O Body Tight, ele tem a vantagem de ter algumas ponteiras que, além de tratar a flacidez, ele trata também a qualidade da pele. Então, tem a ponteira Morpheus, que tu consegue aplicar, por exemplo, na face, em outras regiões, para melhorar a qualidade da pele e estimular colágeno, né? Mas, para corpo, eu considero o plasma de argônio o melhor ali, o melhor que a gente tem disponível hoje em dia. Não tem nada que, sei lá, já aconteceu alguma vez de, tipo, abrir uma pessoa e, tipo, encontrar alguma coisa... Porque hoje tem exame pra tudo, né, tal, mas... Na plástica é difícil, assim, de ter uma surpresa. É diferente de cirurgia digestiva, que daí porque não tem muito o que sair da rotina, assim. Sei lá... Não... cirurgia por exemplo, troca de prótese, às vezes o cara tem umas... que às vezes a paciente acha que tá em cima do músculo e tá abaixo, aí tu planejou fazer uma coisa, tem que mudar. Sério? Acha que, ela já firma de pé, porque elas nunca guardam o recibo da prótese, né? Porque vai uma carteirinha, tudo. Aí lá, ela jura de pé junto que ela tinha 300. Aí tu abre e tinha 400. E agora? Mas daí tu eu separei que trocar. Eu separei as próteses e tal. Ou sei lá, o que tu planejou com ela, né? Aí, porque se botar uma menor, daí vai dar ruim. Vai sobrar pele, né? Sim. Aí, se é só uma troca de prótese, aí tu fica ruim. E aí tem que ir atrás de uma prótese. Geralmente a gente já pede 4, 5 tamanhos, né? Quando é troca, assim. Porque daí, se deu zebra, tu tem aí disponível. Mas, tipo, tem representante de prótese? O cara vai lá te mostrar as próteses? Tem marcas, né? Tem 4, 5 marcas, assim. E como funcionam essas marcas aí? Tem a que tu mais gosta? Cada uma tem seus... Tu vê, essas duas aqui são duas diferentes, ó. Essa aqui é uma prótese mais lisa, essa aqui é uma prótese texturizada, que a gente chama. Mas não tem diferença na pessoa? Tem. A pessoa sente... Ó, essa aqui, por exemplo, eu acho o gel dela bem mais macio e uma prótese mais preenchida do que as outras, ó. Tu vê que ela é mais cheia. É a Motiva. É aquela que tem um chip. Um chip? Essa aqui, se a gente não guardou nada, tu tem um aparelhinho lá que tu chega e tu consegue ver todas... aqueles RFID, não é? Deve ser. Que tu consegue saber o que é todas as características da prótese. Que loucura. Isso é coisa americano, né? Isso aí é americano. Sim. Olha só, dá até pra botar um chip de localização. Tem a Mentor, que é da Johnson. Que a Mentor era Mas aí, na época da pandemia... Vou falar mais perto do microfone, que isso aí interessa. Na época da pandemia, teve um grande problema de matéria-prima, né? Sim. A única empresa que não teve problema de prótese foi a Motiva, que é essa aqui do chip. Então essa aí tu pedia, precisa de uma prótese de 500, eles tinham. Precisa de uma prótese de 300, eles tinham. As outras, precisa de uma prótese de 300. O cara, eu só tenho de 220 ou de 400. Daí não me serve, né? Então, durante a pandemia, a Motiva deu um boom, assim. Aí acaba que o pessoal começou a gostar e não abandona mais, né? Começou a gostar, outros começaram a não gostar, porque ela é uma prótese mais lisa, né? Nos Estados Unidos só pode se usar prótese lisa. Não pode usar próteses texturizadas. Mas por quê? Porque existe a questão do... Existe um tipo de linfoma
que é a raridade da raridade, assim, que é o BALCL, o nome, que é um linfoma associado à prótese. Então, assim, no mundo inteiro tem menos de 2.000 casos catalogados, assim. Então, se tu for pensar no universo de pacientes que têm prótese, é uma coisa muito baixa, né? Claro. E os estudos associam que a prótese lisa teoricamente não daria esse linfoma. Entendi. Quanto mais texturizada ela é, porque existem próteses mais texturizadas, tem a prótese de poliuretano que ela é tipo um velcro, assim, ela gruda, né? Só que ela produz mais reação inflamatória, então ela pode trazer mais problemas no futuro, assim, digamos. Entendi. Então, nos Estados Unidos, só pode usar ou solução salina, eles têm uns moldes que daí injeta soro. Injeta soro? Ou prótese lisa. Não, peraí que eu não entendi. É tipo uma prótese vazia? Como é que é o nome do programa lá? Já assistiu Botched? Não. Botched é um programa de cirurgião plástico, que os caras vai mostrando o dia a dia deles ali. Então mostra as cirurgias e tal. Geralmente ele bota como se fosse a prótese aqui vazia e ela tem um encaixe. Aqui, no Brasil a gente tem os expansores, né? Que é para reconstrução de mama. E aí tu coloca ali e tu injeta quanto tu quiser de líquido até o tamanho que tu quer que fique. O que é mastopexia, doutor Celto? Então, mastopexia nada mais é do que o levantamento da mama, né? Então, a cirurgia de mama, a gente tem alguns tipos de cirurgia, né? Tem a cirurgia de aumento, que é só a colocação de prótese, e tem a mastopexia. A mastopexia ela pode ser feita com ou sem prótese, tá? Então, o nome mastopexia quer dizer levantamento da mama, tá? O tratamento da flacidez dela. A mastopexia ela sempre vai ter uma cicatriz maior do que só a colocação da prótese, tá? Geralmente a cicatriz da mastopexia é o T invertido que fala, né? Que é a cicatriz ao redor da areola, no meio da mama e no sulco. Então ele é um T invertido. Hoje em dia a gente tem feito técnicas que fazem uma cicatriz mais curta, a gente chama de short scar, que é a técnica de mastopexia com cicatriz reduzida. Então, existe até técnica de se fazer em L, sem a cicatriz medial. Então, tem várias técnicas assim de mastopexia. Mas a mastopexia, por definição, é o levantamento da mama. E quais são os principais benefícios da mastopexia? Então, o principal benefício é o tratamento da flacidez, tá? Então, a paciente que tem uma mama mais caída e que quer levantar essa mama, que nem a gente respondeu lá na hora dos mitos, né? Só a prótese de mama ela não vai fazer o levantamento da mama. É preciso fazer a mastopexia para levantar essa mama, tá? E tem, que nem eu te disse, tem 2 tipos de mastopexia, a com e a sem prótese. Aí depende um pouco do resultado que a paciente quer ter, porque tem diferenças entre se fazer com e sem prótese, e da quantidade de tecido que a paciente tem, tá? Por exemplo, paciente pós-bariátrica, né, que é aquela que fez redução de estômago, emagreceu muito, geralmente ela não tem tecido mamário para a gente fazer uma mastopexia sem usar prótese, porque a gente precisa do tecido para remontar ele e fazer um formato bacana de uma mama, né? Sim. Se essa paciente não tem tecido suficiente, aí a gente usa a prótese para fazer o volume da mama. Claro, né? claro. Então, essa é a principal diferença para a gente usar ou não usar prótese, né? Se a paciente tem volume de mama porque quando a gente vai fazer a mastopexia, por mais que tu não queira reduzir, tu vai ter que tirar um pouco de tecido para conseguir remontar essa mama. Vai ter uma redução, mesmo que pequena. Mesmo que pequena, às vezes a gente tira 40, 50 gramas de tecido, mas vai ter que tirar. Então, a paciente sempre vai ter em volume a mama um pouco menor do que ela tinha antes. Então, se a paciente quer aumentar um pouco a mama, ou se ela não tem praticamente nada de volume, aí a gente tem que usar uma prótese para produzir esse volume. Mas e tem pacientes também que pedem para reduzir mama, né? Tem pacientes que têm mama muito grande, e aí é a mamoplastia redutora que a gente chama. Ah, não é a mastopexia?
Na verdade, assim, tu faz uma mastopexia também porque toda paciente que tem a mama muito grande, ela tem a mama caída, né? Mas aí a gente chama de mamoplastia redutora porque o intuito principal dessa cirurgia é reduzir o volume da mama, né? E não é o mesmo processo, é diferente. Né? A cicatriz é parecida, tá? É a mesma cicatriz em T invertido. Geralmente é uma cicatriz um pouco maior, porque como a gente precisa retirar muito tecido, é uma paciente que tem uma mama mais flácida, né? E geralmente a gente precisa de cicatrizes um pouco maiores para conseguir remontar essa mama num volume menor. Mas daí já remonta essa mama num volume menor e já empinadinha. Isso, já deixa ela, tudo, então. Já faz tudo, já faz a mastopexia junto. Ah, agora entendi. Isso. Entendi, então faz a mastopexia junto para diminuir e já remitando. E já levantar. Os caras não são fracos não, hein? Você é louco, cara. E quando faz mama redutora, geralmente tu não precisa usar prótese, porque a paciente já tem volume e tu consegue, e a gente produzindo um retalho ali do próprio tecido da paciente, a gente consegue fazer o volume como se fosse o volume da prótese mesmo. Olha aí. E a recuperação nesse caso é uma recuperação mais tranquila ou não? Como que é o processo? Então, cirurgia de mama, tanto mastopexia, mamoplastia redutora, a paciente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o movimento dos braços, tá? Hoje em dia é muito melhor do que era antigamente. Antigamente, se alguma paciente aí já fez cirurgia de mama há 20, 30 anos atrás, o paciente tinha que ficar 30 dias sem mexer os braços, né? Então, o que se percebeu hoje? Que o paciente ficar muito travado, muito contraído, isso piora a dor e piora a recuperação dos movimentos depois, né? Então, hoje em dia, mesmo que tu faça uma mastopexia, que é uma cirurgia com cicatriz maior, tu sai da cirurgia já com movimentos dos braços praticamente liberados. Então, assim, a paciente sai da cirurgia já mexendo no cabelo, comendo sozinhas, coisas de higiene pessoal, de cuidado pessoal, a paciente já sai da cirurgia conseguindo fazer tudo sozinha, né? O que não pode fazer quando se faz uma mastopexia ou uma mamoplastia redutora? É esticar muito os braços, assim, erguer o braço acima do nível do cotovelo, né? Por exemplo, para não forçar muito as cicatrizes e nem pegar muito peso, né? Fazer muito esforço de pegar peso. Então, para quem está se preparando para fazer essa cirurgia, em geral, essas limitações de movimento é em torno de 15 dias, né? Se em 15 dias está tudo bem, cicatrização está indo bem, em 15 dias a gente já libera para dirigir, para fazer movimentos mais amplos, assim. E por volta de um mês já está voltando para academia, fazendo as atividades mais pesadas. Legal. O que é uma prótese de recuperação rápida? Então, hoje em dia se fala muito da questão de prótese de recuperação rápida, tá? Essa não é de recuperação rápida. Pode ser. Então, assim... Eu achei que tinha entendido, não entendi nada. Quando a gente fala de prótese de recuperação rápida, a gente está falando só da prótese de aumento, tá? Não é mastopexia, né? Não é a cirurgia maior da mama. É só para cirurgia de aumento mamário, tá? Que é a cirurgia mais simples. Que é a mais tranquila, né? Nenhuma cirurgia é simples, né? Todas têm seus, mas é a cirurgia é mais tranquila do que uma mastopexia. É menos invasiva. Isso, menos cicatrizes, né? É só para aumentar a mama. Então, a técnica de recuperação rápida, o que é? Que nem eu disse, antigamente a paciente que fazia cirurgia de mama tinha que ficar 30 dias sem mexer os braços, né? Só que se percebeu, com o tempo, que essa limitação de movimento e quanto mais tensa a paciente ficava, mais contratura muscular ela tinha e pior era a dor, pior era a recuperação. Por isso que antigamente a cirurgia da mama doía tanto, né? Então se percebeu que liberar movimentos de alongamento, né? Movimentos que trabalhem a musculatura sem prejudicar a parte do resultado da cirurgia era benéfico, né? Para a recuperação do paciente. Então teve um cirurgião americano que ele começou a desenvolver essa técnica de recuperação rápida, né? Então, são alguns itens que a gente tem que fazer tecnicamente para a cirurgia e mais uma orientação de movimentos da paciente para fazer no pós-operatório. Tipo um checklist, assim. Isso, que liberam a paciente para dirigir, trabalhar, tudo com 24 horas depois da cirurgia. O quê? Tá? Então, assim... se fala técnica de recuperação em 24 horas, técnica de recuperação rápida, tá? O que eu sempre falo para as minhas pacientes? Eu nunca vou te prometer que tu vai estar fazendo tudo em 24 horas, tá? Por quê? Porque não depende só de mim, depende da paciente também. E, como a gente sempre fala, cada organismo é diferente um do outro, tá?
O que eu te prometo é que tu vai estar recuperada o mais rápido, no tempo mais rápido que o teu corpo permitir, tá? Então, Claro. assim, eu não faço essa promessa de 24, De 24 horas, a pessoa vai estar fazendo tudo. Mas te garanto que tu vai estar fazendo a maioria das tuas atividades muito antes até do que tu imagina, tá? Eu lembro, se a gente tava falando de 30, 40 dias antes, agora a gente tava falando em 20, Exatamente. porra, metade do tempo, né? Mas até porque a gente vê no dia a dia, né? Se a gente faz a mesma cirurgia, a mesma técnica, às vezes o mesmo volume de prótese em pacientes diferentes, tem uma que em 2 dias está trabalhando, está dirigindo, a outra precisa de 7, né? Então, não tem como a gente fazer uma receita de bolo quando a gente fala em medicina e em cirurgia, né? Claro, claro. Mas o que Mas são... mas não tem como fazer uma receita de bolo, mas esse foi um método. É um método que foi desenvolvido, é um método científico bem comprovado e que dá para fazer. Independente se a paciente não vai fazer a técnica completa de recuperação rápida, a minha técnica cirúrgica vai ser sempre voltada para recuperação rápida, tá? Então Entendi. isso eu sempre faço. Tem uma parte na cirurgia de mama. e tem uma parte pós-operatória que depende da paciente. Exatamente. Porque, por exemplo, para fazer essa técnica, a prótese tem que ser sempre dual plane, que a gente chama, que é a prótese embaixo do músculo, tá? Então, não dá para fazer a técnica de recuperação rápida com a prótese em cima do músculo, tá? Subglandular. Então, esse é um dos requisitos. A gente não pode trabalhar com próteses muito grandes, né? Então, tem que ser aquela prótese ideal para cada paciente. Em geral, aquela prótese na casa dos 250, 300 ml. Sim. É o volume médio, assim, das pacientes. Tem os passos durante a cirurgia que a gente tem que seguir para ter menos traumatismo, ter menos sangramento, né? Que isso tudo vai produzir menos reação inflamatória e vai ter menos repercussão de dor também para a paciente. E tem a parte anestésica também, que é importante. Tem que ser uma técnica que a paciente não vai ter náusea e vômito no pós-operatório. Tem que ser uma técnica que a paciente fica o menor tempo possível exposto aos gases e às medicações anestésicas. Sim. Né? Então, é toda Menos tempo na sala de cirurgia. Isso, né? cirurgias mais rápidas. Então, é toda uma sequência de técnicas que tem que ter uma equipe alinhada para que seja feita, né? Sim. E, além disso, tem o pós-operatório, que geralmente precisa ser feito com uma fisioterapeuta para acompanhar esse pós-operatório e para orientar de forma adequada os movimentos que a paciente pode fazer logo depois da cirurgia. Mas, para tu ter uma ideia, 1 hora depois da cirurgia, a paciente está erguendo os braços até em cima, está movimentando 100%. Consegue lavar o cabelo. Está movimentando 100% dos braços, né? Isso é uma preocupação muito grande da mulher, né? Sim. Não conseguir lavar o cabelo, né? E ela pode, até no dia seguinte, pegar até 10 a 12 quilos de peso. Então, 10 a 12 quilos, ela pode fazer praticamente todas as atividades normais, cotidianas de casa. exatamente. Por isso e pode, com 24 horas, dirigir, trabalhar. Quem faz serviço de escritório não faz um serviço muito pesado, né? Claro. Então, é nisso que consiste a técnica de recuperação rápida. Muito bom, hein? Então não é a prótese de recuperação rápida, é a Não, técnica. é a técnica, exatamente. Eu falei porque aqui está escrito prótese. Por que está escrito? Porque o pessoal procura na internet prótese de recuperação rápida. Claro. Então saiba você que por mais que esteja escrito prótese de recuperação rápida aqui nesse vídeo ou nesse post que você está lendo, não é a prótese, a prótese é a mesma. A prótese é a mesma. É a técnica que é a recuperação rápida, né? E que é feita só para prótese de aumento. Que é feita só para prótese de aumento. E não pode ser para essa aqui. Tem que ser para essa ou para essa. Então é isso aí. Muito bom. E a história? O cara vai lá, fez a cirurgia bariátrica, né? Uhum. E aí, obviamente, a gente espera que ele perca bastante peso, né? E, inclusive, tem uns casos, a gente vê na internet do pessoal que não só associa, né? Tem os caras que se empolgam, né? Associa a cirurgia bariátrica com uma rotina de exercício muito grande, né? Tem uns caras que ficam até... E tem até uns vídeos engraçados do cara que tá, né? O cara fez a cirurgia bariátrica, agora ele tá forte, mas ele tem aquela pele sobrando. Né? E como que funciona isso? Então, como é que funciona basicamente a cirurgia, a plástica que a gente está falando, né? Pós-bariátrica, tá? Então, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele vai ter um tempo onde ele vai perder muito peso, né? Até um ponto que esse peso vai se estabilizar, né? E ele vai parar de perder peso. Então, a gente começa a pensar nas cirurgias... Assim a gente espera, né? Senão o cara vai sumir, né?
a gente começa a pensar nas cirurgias reparadoras, que a gente chama pós-bariátrica, no momento que esse paciente está com o peso estabilizado, tá? Então, primeiro os critérios para a gente começar a cirurgia plástica. É o paciente estar com o peso estabilizado por pelo menos 3 meses, tá? Então, isso geralmente acontece por volta de 1 ano depois que o paciente fez a cirurgia bariátrica. Tá? 1 ano? É. Porque ele fica aqueles Ele ficou 1 ano perdendo peso? Ele fica aqueles 8, 9 meses perdendo muito peso, e aí lá pelo 8º, 9º mês ele estabiliza. E aí a gente espera uns 3 meses para ver se o peso realmente está estabilizado, né? E aí começa a fazer as cirurgias reparadoras, tá? Nossa, eu não imaginei ficar tanto tempo perdendo peso. Geralmente é mais ou menos... Tem gente que é um pouco menos, né? Que perde em 6 meses. Depende muito da técnica da bariátrica que foi utilizada, né? Tem técnicas que fazem perder mais peso, tem técnicas que fazem perder menos peso, né? O que não pode é a gente fazer a cirurgia plástica antes do paciente ter perdido todo o peso que ele queria perder. Porque aí vai gerar flacidez de novo. Se o paciente fizer a cirurgia e perder mais 15, 20 quilos, o resultado não vai ser o mesmo do que se ele fizer depois que já perdeu todo o peso, né? Claro. E aí a gente parte para o que eu gosto de fazer uma abordagem de o que mais incomoda o paciente, né? Geralmente o que o paciente se incomoda? Abdômen, mulher muito com a mama, né? Que fica bem flácida, braços e coxas, assim, acho que é o principal que os pacientes pós-bariátricos se incomodam, né? Então, geralmente são pacientes que a gente costuma associar procedimentos para fazer a maior quantidade de cirurgias possíveis e com segurança, né, para não ter que ficar fazendo muitas cirurgias reparadoras, né? O que a gente mais associa, por exemplo? Se precisar de lipoaspiração, se ainda ficou com alguma gordurinha, fazer a lipoaspiração com abdominoplastia, ou abdominoplastia com a cirurgia de mama, por exemplo, é uma associação que a gente faz bastante. Ou a gente divide em regiões, por exemplo... Quando se fala em mulher que se incomoda muito com o braço, mama, abdômen e coxa, primeiro a gente faz braço e mama, que é uma cirurgia que a recuperação é muito parecida, porque os movimentos, a limitação de movimentos no pós-operatório é praticamente semelhante. E aí, num segundo momento, faz abdômen e coxa, por exemplo. Então, isso precisa avaliar cada paciente, né? Ver o que a queixa principal de cada um, mas são cirurgias bem associadas. Tá, mas se o cara chegar lá e disser, doutor, seguinte, ó, tô assim, quero fazer tudo. Dá pra fazer numa pancada? Não. Assim, ó, talvez tu até encontre alguém que faça, tá? Mas eu não faço. Que nem eu disse anteriormente. Eu limito as cirurgias combinadas em cirurgias que eu sei que eu vou conseguir fazer em até 6 horas, tá? Isso que eu não... porque depois dá uma trombose, né? Meu amigo, olha só o tamanho da encrenca que você arruma pra vida, né? E o paciente pós-bariátrico já é um paciente que já tem um risco maior para essas complicações. Né? Tem que ver toda a questão de vitaminas, de estado de nutrição, porque pacientes que perderam muito peso, às vezes têm um estado nutricional pior, que prejudica a cicatrização, por exemplo, né? Mas falando da combinação de cirurgias... eu nunca opero sozinho, né? A gente sempre tem uma equipe que eu e um colega que também é cirurgião plástico, que a gente sempre opera junto, né? Sim. Então são 2 cirurgiões plásticos operando ao mesmo tempo, que já se conhecem, tem a mesma rotina. Então a gente consegue fazer cirurgias maiores num tempo adequado. Tempo menor. Né? Cirurgias que não tem muita lipoaspiração, por exemplo, a gente consegue fazer lipo, abdômen e mastopexia com prótese, por exemplo. Desde que caiba em 6 horas. Desde que caiba em 6 horas, né? Entendi. Não pode ser uma lipoaspiração muito grande, por exemplo, né? Mas então é isso, eu sempre tento adequar os procedimentos para que fiquem dentro de um tempo parecido. Tempo seguro. Tempo seguro. E se a paciente quiser fazer tudo, com certeza não vai. Por mais que tu esteja em 4 cirurgiões, tu não vai conseguir fazer tudo. E a recuperação, imagina um paciente que fez mama, braço, abdômen e coxa. Sim. Tem que ficar no varal 1 mês para se recuperar, não vai conseguir fazer nada, né? Tá louco, pô. Então o ideal nesses casos de pacientes que querem e precisam fazer muita coisa é dividir os procedimentos. Eu acho que um critério que eu uso é o vou ao banheiro, né? Se o cara fez abdômen e coxa, é uma dificuldade para evacuar, né? É óbvio que vai ter uma dificuldade, porque vaza força no abdômen e senta, né? Eu imagino que, né?
Aí tu imagina que se essa dificuldade, além de ser isso, tu vai ter dificuldade para tomar banho depois, pô, aí o nível de dignidade do ser humano diminui muito. Exatamente. Isso é um ponto psicológico, cara. Agora, e outro detalhe, consigo, mas daí o cara, porra, não consigo tomar o banho, tu tá entendendo? Pelo menos eu consegui fazer sozinho. Tu tem que chamar tua mãe para tudo. E tu pensa sempre na recuperação também. Por exemplo, eu evito associar, por mais que daria para fazer pelo tempo, coxa e braço. Porque quando tu opera o braço, tu precisa da força da perna para te levantar, Claro. tudo. Quando tu opera a coxa, tu precisa da força do braço para sair da cama. Se tu tiver com as duas coisas restritas, tu não vai sair da cama, né? A dignidade, de novo, ela é extremamente comprometida, né? Preocupe-se com a sua dignidade. A dignidade humana, ela deve ser respeitada. Exatamente. Como é que funciona, então, como é que o pessoal fala? A revisão dos 100 mil quilômetros da mamãe, então. Exatamente. Então, esse é um procedimento que ficou famoso, assim, porque algumas estrelas americanas fizeram, né? Que a mãe, a mulher, depois de ter uma gestação, ela tem uma mudança absurda no corpo, né? Principalmente se ela variou muito peso. E geralmente o que mais incomoda depois da gestação é mama, abdômen e gordura localizada, né? Então se criou a que se chama de Mommy Makeover, né? Pacote. Isso, que é para se fazer mama, abdômen e lipoaspiração, né? Então é uma cirurgia combinada, é uma das maiores cirurgias que a gente faz combinadas assim na cirurgia plástica, que é para já tentar tratar e resolver o problema do pós-gestação em uma única cirurgia, né? Então é uma cirurgia que se procura muito. O que precisa se avaliar nessas pacientes? Que nem eu já disse anteriormente. Primeiro, a quantidade de lipoaspiração que precisa se fazer, né? Para ver se é uma cirurgia que a gente consegue fazer num tempo seguro e que se dá para fazer tudo junto, claro, né? E outra é a complexidade da mama. Tem pacientes que mesmo depois da gestação, elas precisam só de uma prótese de aumento. Talvez não precisa de uma mastopexia, né? Existe um tempo médio, assim, a mulherada depois de... que o filho está com 3 anos... Não, isso é uma questão importante, né? Quanto tempo depois da gestação que tu pode fazer uma cirurgia plástica, tá? Primeiro que depois da gestação, geralmente a mulher amamenta, né? Exatamente. Então é importante se ela amamentou ou não, tá? A minha conduta é que a gente pode começar a pensar em fazer uma cirurgia, principalmente cirurgia da mama, 3 a 4 meses depois de cessar a amamentação, né? Então, essa mãe teve um filho, amamentou até 1 ano, 2 anos, tem que esperar pelo menos 3, idealmente 6 meses depois de parar a amamentação para fazer uma cirurgia da mama, principalmente. O que pode acontecer ali? Primeiro, se a paciente não pode estar mais produzindo leite, né? Porque, principalmente se a gente vai usar uma prótese, a paciente estar produzindo leite tem um risco aumentado de ter infecção, né? Claro, vai estar pressionando, né? Isso. E vai estar produzindo mesmo aquele líquido que pode ficar acumulado, pode produzir mais mastite, pode ter problemas assim, né? Então, o ideal é que se esteja 3 a 6 meses após parar a amamentação, né? Digamos que a paciente teve filho e não amamentou, não produziu leite, que também acontece, né? A gente espera pelo menos 6 meses após a gestação para fazer qualquer procedimento plástico. Exceto se for, por exemplo, pálpebra, alguma coisa que não seja corporal, né? Tá, e aí, doutor? Tô com 42, né? Eu sei que não parece, pra você dizer, tá? Eu sei. Mas eu tô com 42, né? E, cara, né? O cara olha aqui, né? Daria, né? Pensa. Qual o risco que eu tenho... De verdade, assim, posso morrer lá? Eu sou um cara preocupado. Então, isso é uma coisa que eu sempre converso muito francamente com toda paciente que vai operar comigo, com quem me pergunta, né? Se tu perguntar, eu posso morrer na cirurgia? Pode, né? Se tu me perguntar, eu posso morrer agora aqui, quando eu for tomar água? Posso morrer. Posso morrer atravessando a rua? Posso, né? O que acontece? Se a gente segue os padrões de segurança, os padrões de indicação, de local seguro para fazer uma cirurgia, de equipe treinada, né?
A chance de tu morrer num ambiente hospitalar, de uma cirurgia eletiva, que é um ambiente controlado, é pelo menos 1000 vezes menor do que tu morrer atravessando a rua ou tu morrer indo escovar os dentes, né? Ou andando de avião. Exatamente. Então, o risco sempre existe, né? Mas a gente minimiza os riscos, não só de morte, que seria o pior que poderia acontecer, mas os riscos de qualquer complicação, né? Então, por isso que é importante o preparo da equipe e o preparo do paciente, né? Então, isso é importante até para os pacientes saberem. Quando tu vai fazer uma cirurgia plástica, não adianta tu esconder do médico, às vezes, que tu tem um problema de saúde, ou esconder que tu toma uma medicação, porque tem paciente que faz isso, né? Que ele já vai pensando, se eu contar isso, ele não vai querer me operar. Sim, por que eu vou esconder de um médico que eu tomo uma medicação? Exatamente. E isso só vai prejudicar o paciente, né? Então, isso é uma conversa que tem que ser muito franca. E, graças a Deus, nunca tive nenhum problema relacionado a isso. Mas se tu for pesquisar, o que acontece? Quando acontece algum problema relacionado, principalmente com cirurgia plástica, isso ganha uma proporção muito grande, né? O paciente que fez um check-up correto, bem preparado, com uma equipe treinada, tu tá com um anestesista ali 100% do tempo, com todos os teus sinais vitais nas mãos, cuidando de cada detalhe do que tu precisa. O anestesista passa o tempo inteiro lá? O anestesista passa 100% do tempo monitorizando. A função do anestesista é monitorizar o paciente, né? E dar o conforto, né? Anestesiar ele para que não sinta dor, para que não tenha movimentos durante a cirurgia. Então, ele tá ali só para isso. É um cara treinado só para fazer isso. Então, aí eu te devolvo a pergunta. Tu acha que é mais fácil tu morrer nesse ambiente controlado, 100% controlado, ou andando de carro? Ou indo num barzinho, às vezes, e tomando umas a mais, né? Exatamente. Amigo. Faz todo sentido. Show de bola, né?